Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Cobrain. Vamos começar a nossa palestra. Joseph Gall, nome homenageado pela nossa sala, foi um neuroanatomista pioneiro no estudo da localização das funções mentais do cérebro. Hoje seremos capazes de entender o desenvolvimento desse incrível órgão na palestra O Cérebro que se Transforma, ministrado pela doutora Luana Chagas, que é biomédica pela UF, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UF, e atualmente ela é pós-doutoranda no Laboratório de Plasticidade Neural e é subcoordenadora do Núcleo de Pesquisa, Extensão, Divulgação e Ensino em Neurociências da UF. Muito obrigada pela presença, professora, e fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização de um grande evento que vocês estão fazendo. E eu vou começar essa fala, vou destrinchar um pouquinho dos aspectos relacionados ao porquê e como o cérebro é capaz de se transformar, essa incrível habilidade que ele tem, essa resiliência, principalmente focada nos aspectos do neurodesenvolvimento. Então, as neurociências, ela tem 5 questões básicas principais que ela ainda até hoje busca responder e compreender melhor. A primeira delas é justamente como que o cérebro se desenvolve, como essas células, os neurônios, eles se comunicam entre si, como que esses circuitos são capazes de perceber o ambiente, o sensorial, e transformar isso numa reação motora, numa resposta. Como que a experiência ela é capaz de modular esses circuitos neurais e como esse cérebro é acometido por patologias, Quais são as bases dessas patologias? E todas essas 5 perguntas, elas vão estar diretamente relacionadas com a capacidade que o cérebro tem em se transformar. Essa capacidade de neuroplasticidade, Então, todo comportamento que a gente apresenta é resultante da expressão da atividade neural. E os neurônios em si são estruturas que são evolutivamente conservadas, ou seja, estabelecer uma arquitetura tão complexa, circuitos tão elaborados como o cérebro humano, eles dependem de muitos mecanismos que são orquestrados, são coreografados. E esses mecanismos eles foram estudados e explorados a partir de modelos desde invertebrados, de organismos mais atrasados evolutivamente, digamos assim. E alguns fatores determinantes, eles se repetem ao longo dessa evolução dessas estruturas para a formação do sistema nervoso, dessa arquitetura tão complexa. Então, o que determina, principalmente ao longo do desenvolvimento, que se replica ao longo da evolução, são principalmente os determinismos associados às instruções genéticas, a interação celular, desde os precursores celulares que vão influenciar nas células vizinhas ou em células mais distantes, liberando vários fatores diferentes, e ainda eventuais interações com o ambiente externo, que vão influenciar as diversas etapas do neurodesenvolvimento. Então, como que esse sistema nervoso ele se constrói, O neurodesenvolvimento ele se dá em várias etapas, Essas etapas elas são sequenciais, mas elas podem se sobrepor. E uma etapa vai ser determinante para a próxima etapa. Há uma hierarquização, uma dependência de uma etapa em relação à outra, como o efeito dominó, As etapas iniciais do neurodesenvolvimento, elas vão ser independentes de atividade elétrica, porque ainda não se tem a sinapse, a comunicação entre os neurônios, A partir do momento em que se é possível desenvolver essa conexão, as sinapses começam a se formar a partir da sinaptogênese, dessa etapa aqui. As etapas subsequentes, elas vão ter ainda um envolvimento muito importante da atividade elétrica. E, de forma interessante, então, a partir da terceira semana gestacional, tem a etapa de neurulação, que é uma etapa onde vai ocorrer a formação do tubo neural, da notocorda, a estrutura embrionária vai se formando para dar forma àquele sistema nervoso ainda primordial.
Em seguida, vem a etapa da neurogênese, que seria a formação das células, os progenitores, né? Eles se proliferam, eles vão migrar para regiões específicas, vai começar a dar forma, a arquitetura vai começar a se compor, as células vão começar a se diferenciar, vai ter a formação de uma grande variedade de células que compõem o sistema nervoso, as células da glia, os astrócitos, os neurônios, oligodendrócitos. E em seguida, depois que já tem uma quantidade adequada de células, né, bastante células já são formadas, já se comprometeram, né, com seu destino, com a sua progenia, essas células vão procurar alvos para formar os circuitos neurais, as sinapses, a comunicação, e a atividade elétrica vai se fortalecer, vai comparecer e vai participar de maneira bastante importante nesse processo de neurodesenvolvimento. Em sequência, tem a mielinização, e aí vocês podem perceber que em fase já após o nascimento, não só ainda está ocorrendo várias etapas, como a sinaptogênese continua ocorrendo, a seleção de células, né, as células que devem permanecer, e a morte celular programada natural, que elimina os excessos de células, também ocorre, assim como a eliminação sináptica, né, a remoção dos excessos de sinapses também vai ocorrer ainda após o nascimento do indivíduo. Então, o cérebro humano, ele começa a se desenvolver nas primeiras semanas de gestação e ela continua em desenvolvimento após o nascimento. Isso é um ponto muito importante, porque é onde essa etapa de transformação, ela se dá de forma mais ativa pela resposta às influências ambientais e sensoriais. Outro ponto importante, então, acaba que os processos de sinaptogênese e eliminação sinápticas, que são duas etapas que se balançam em si, são as etapas relevantes associadas a essa transformação do sistema nervoso, essa capacidade de neuroplasticidade. E outro ponto importante que eu vou abordar mais à frente é a participação das células microgliais, que aqui, em fases embrionárias, vocês podem perceber que já há uma colonização de células microgliais que vão ter bastante relevância, principalmente vem se estudado nos últimos anos o seu papel em diversas etapas, inclusive e principalmente nessa etapa de remodelagem dos circuitos neuronais. Então, como vocês podem ver, o desenvolvimento do sistema nervoso é uma etapa que depende de um equilíbrio, de um balanço, onde tanto a formação quanto a eliminação, eles são bastante importantes. Então, a gente tem etapas como a neurogênese, que é a formação de células, formação dos neurônios, e tem uma etapa para contrabalançar a neurogênese, para remover os excessos da neurogênese, que é a etapa de apoptose, de seleção das células que sobrevivem e eliminação de algumas células, dos excessos de células. E a mesma coisa acontece com os circuitos, a formação dessa comunicação. Nós temos a formação da sinaptogênese, formando muitos circuitos neuronais, mas com o passar do desenvolvimento, com o passar do tempo, há também uma etapa subsequente de eliminação de poda dessas sinapses, poda desses excessos. Então, o desenvolvimento em si, ele não é só bastante orquestrado, coreografado, com quantidades e níveis adequados de moléculas e de interações, como ele tem etapas que se contrabalançam assim para a gente ter sempre a quantidade ideal de células, a quantidade ideal de comunicação, de sinapses, de interação entre essas células. Então, existem etapas relacionadas à neuroplasticidade, essa capacidade de transformação durante o desenvolvimento é importante para fazer o acabamento, né, eliminar os excessos e ter a estrutura adequada para ser capaz de levar essa informação sensorial de forma apropriada para que nós consigamos interpretar o mundo, perceber, né, e reagir ao mundo. Então, o que seria quando a gente fala que o cérebro é plástico, né? O que significa dizer que o cérebro é plástico? Essa capacidade de transformação é o quê? É justamente isso, a capacidade de desenhar novos caminhos pelo cérebro, estabelecer novas conexões, da mesma forma que a gente tem a capacidade de eliminar conexões, apagar esses caminhos pelos cérebros, essas comunicações. Então, eu gosto de fazer uma analogia para entender que tanto a formação quanto a eliminação são igualmente importantes a nível de interação de circuitos neurais. A gente pode imaginar um cérebro como um grande gramado,
com a formação de um grande circuito, e a gente é capaz de estabelecer uma trilha nesses circuitos. Quando a gente reforça muito um comportamento, a gente pratica muito uma atividade para aprender essa atividade, a gente estuda muito alguma coisa, a gente vai fortalecendo aquele caminho, né? A gente vai estabelecendo trilhas no nosso cérebro, marcas nesses circuitos neurais, e fortalecendo porque a gente está usufruindo, utilizando bastante aquele mesmo circuito para aprender, para desenvolver alguma habilidade, por exemplo. E da mesma forma que a gente pode formar esses circuitos, que seria a formação das conexões, porque a gente está estimulando muito, a gente pode parar de estimular. E a grama pode voltar a crescer, e a gente perde. A plasticidade é isso nos circuitos neurais. Você é capaz de essa capacidade de remodelagem, de reorganização. O cérebro é plástico porque ele é capaz de formar circuitos. Oi, professora, tudo bem? Perder, eliminar circuitos. Me ouvindo direito? Então, por definição, né, neuroplasticidade vai ser a capacidade que o sistema tem de se reorganizar. Isso em resposta aos estímulos determinados pela experiência. O que é experiência? Experiência é toda atividade sensorial, toda percepção sensorial, ou todas as habilidades, os treinos, tudo que o indivíduo, o cérebro, vai ser exposto, que vai gerar uma atividade elétrica, e quanto mais aquele circuito vai ser reforçado, ele pode estabelecer esse circuito, fortalecer esse circuito. E quanto menos exposto a essa experiência sensorial pode ser a visão, a audição, ser exposto ao toque, ser exposto ao contato social, ao afeto. Várias experiências vão ser capazes de promover essa reorganização dessa circuitaria. A neuroplasticidade, ela ocorre durante o desenvolvimento e também em sinapses mais maduras, em circuitos adultos, como, por exemplo, na aquisição de memórias, na aquisição de novas habilidades, em resposta adaptativa a lesões. Os circuitos, eles são capazes de se reorganizarem, ocupar novos espaços, formar novos circuitos. E a gente vai dar um enfoque principal aqui na neuroplasticidade no contexto do neurodesenvolvimento. Então, para se formar toda essa arquitetura, já tendo noção de que as conexões, elas são lábeis, elas podem se formar, elas podem ser eliminadas, a taxa, a proporção vai variar de acordo com janelas temporais específicas, né? A gente tem que ver que essa arquitetura tão bem elaborada, ela não ocorre de forma aleatória, né? Os circuitos sensoriais, né, as projeções, essas conexões, elas se dirigem a alvos que são específicos para formar mapas topográficos. Mapas topográficos são estruturas espacialmente organizadas, tanto a nível subcortical quanto a nível cortical, que, na verdade, é uma representatividade espacial dos estímulos que nós recebemos nas nossas superfícies receptoras, e eles são topograficamente e especificamente, espacialmente organizados nas superfícies do alvo, né? O alvo seria o quê? As estruturas subcorticais ou ainda corticais. Então, aqui eu tenho exemplos das estruturas das camadas de dominância ocular, que é a organização específica, onde células vizinhas se direcionam para regiões adjacentes no córtex visual. Aqui temos células vizinhas do epitélio olfativo se direcionando para o bulbo olfatório, o alvo mais superior, digamos assim, no sistema nervoso central. Mapas tonototópicos, o mapa somatosensorial. Então, a princípio, o axônio ele vai localizar o seu alvo de uma maneira grosseira, mas ele vai, aos poucos, identificando a sua conectividade com células em camadas específicas. Então, a organização do cérebro, ela é muito regrada, o cérebro é uma estrutura muito organizada justamente pela formação desses mapas topográficos. E os processos de neuroplasticidade de eliminação de sinapses são extremamente relevantes para pelo ambiente, e ele vai conseguir desenvolver habilidades motoras cada vez mais eficientes, mais refinadas, e que vai favorecer ainda um comportamento mais apropriado, mais adequado, e desenvolver várias outras atividades, vários outros comportamentos. Então, ao nascer, o cérebro ele é basicamente um esboço. Ele é determinado
ao longo do neurodesenvolvimento, que são geneticamente determinadas, elas vão garantir esse banco de funções, essa conectividade inicial, um pouco espalhada, um pouco excessiva, essa conectividade ainda que não é necessariamente refinada, apropriada, mas já traz um cérebro que já está preparado para receber a informação do ambiente, e essa informação do ambiente, essas experiências a qual esse cérebro, após o nascimento, vai receber, ele vai refinar, vai moldar e permitir o desenvolvimento do comportamento. Então, tem uma relação natureza versus cultura, sendo a natureza esse determinismo genético que vai garantir que o cérebro esteja ali presente, garanta a sobrevivência e esteja preparado a receber a influência da cultura, a influência do ambiente, a influência dos estímulos sensoriais, que vai moldar, vai fazer essa poda, vai aparar o cérebro para a arquitetura ficar eficiente o suficiente para levar a informação de maneira adequada, para se gerar o comportamento. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver aqui, né, eu exemplifico, né, sinaptogênese, processo de apoptose, refinamento sináptico, formação e eliminação, processo de neuroplasticidade. Vocês podem observar aqui um cérebro de uma criança de 5 anos comparado ao cérebro de uma criança de 18 anos, e vocês não vão conseguir identificar grandes diferenças entre esses dois cérebros, nem a nível estrutural, nem a nível de giros, não tem grandes diferenças. Logo após o nascimento, há um pico na quantidade de sinapses, no número total de sinapses, e há um processo de eliminação das sinapses. Ao mesmo tempo que as sinapses estão sendo eliminadas, são sinapses transitórias que estão sendo eliminadas, algumas sinapses elas estão sendo fortalecidas, de acordo com a influência do ambiente. E aqui vocês podem ver, então, que aos 2 anos há uma hiperconectividade bastante excessiva e pouco funcional que determina esses movimentos tão grosseiros após o nascimento, e com a eliminação apropriada, por exemplo, aqui aos 6 anos, vocês podem observar que há uma menor quantidade de circuitos, e isso vai favorecer com que a informação seja transmitida de uma maneira mais apropriada. A conectividade ela vai ser determinada pela genética e reorganizada pela experiência, moldada, remodelada pela experiência, pelo ambiente. E é justamente esse processo de formação de sinapses, competição pelos fatores promovidos pelo alvo, né, que seriam os botões pós-sinápticos, que vão liberar fatores, e as células, elas competem por esses fatores para se estabelecer uma sinapse. Se diz, estabelecendo a sinapse, há a participação eficiente da atividade elétrica na seleção dessas sinapses, e os processos em paralelo de eliminação, todos determinados pela experiência para que se tenha a quantidade otimizada de conectividade. Então, é mais ou menos isso que nós temos. No início do desenvolvimento, os circuitos são um grande gás de circuitarias que atrapalham a transmissão da informação. E com esse passar do tempo, com o refinamento sináptico, os circuitos eles vão ser transmitidos de uma maneira mais organizada, a formação dos mapas topográficos se ocorre de maneira mais adequada, e a informação ela pode ser transmitida e interpretada de maneira apropriada, sem interferências no próximo setor hierárquico da circuitaria, da transmissão da informação, desde a percepção sensorial até o processamento da informação em níveis mais superiores do cérebro, no córtex, por exemplo. Um exemplo que a gente utiliza muito para estudar processos de neuroplasticidade, que exemplifica muito bem isso, é o sistema visual de ratos, a via retinotectal. Então, vocês podem observar aqui que há, em P0, digamos, logo no nascimento do animal, a distribuição difusa de projeções que vêm da retina, percebem a informação sensorial e se distribuem ao alvo subcortical, ao folículo superior. Alcançando esse alvo no cérebro, as conexões elas chegam de maneira muito grosseira, digamos assim, difusa. Pistas químicas e atividade elétrica espontânea vão favorecer a seleção dessas sinapses, o alcance dessas sinapses ao alvo, e com o passar do tempo e da experiência também, né, com a influência da experiência da atividade elétrica, essas sinapses elas vão sendo
eliminadas, os excessos, as sinapses transitórias vão sendo eliminadas, até que se tenha um padrão de marcação aqui, numa camada específica do colículo superior, onde as projeções, elas estão topograficamente organizadas e podem, né, ser análogo a esse tipo de representação aqui, que podendo transmitir a informação de maneira adequada. E isso ocorre em fases específicas, janelas temporais específicas do desenvolvimento. E o que acontece se há falhas nessa eliminação sináptica? Falhas nesse processo de neuroplasticidade? Se aqui na linha preta, vocês podem observar como se dá a questão da conectividade normal. Um pico logo após o nascimento e a eliminação apropriada. Tudo é bastante balanceado. Então, tanto o excesso quanto a falta vai desencadear distúrbios do neurodesenvolvimento, vai potencializar o aparecimento de transtornos. Então, se há uma formação excessiva de sinapses e a falha na eliminação, não elimina-se sinapses suficientes, isso vai ser característico de um excesso de sinapses que não deveriam estar ali, né? Sinapses, excesso de ruídos, né? Que vão atrapalhar a transmissão da informação. E isso é característico da doença do autismo, do transtorno do autismo, né? Por outro lado, se há uma baixa produção de sinapses, ou ainda uma perda na eliminação de sinapses, um excesso na eliminação de sinapses, se elimina mais sinapses do que precisa, há um quadro propício ao aparecimento da esquizofrenia, né? Porque vai eliminar sinapses que elas são importantes para a transmissão da informação. Elimina-se mais do que precisa. Então, isso é só um exemplo de que o processo é bastante balanceado, é bastante importante manter tanto a eliminação quanto a formação de sinapses a níveis adequados. Vem se discutindo muito na literatura a influência, né, da microbiota, né? A microbiota, ela é como se fosse quase uma ponte entre o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. A distribuição dessa microbiota em diferentes fases do desenvolvimento, né, a seletividade dos micro-organismos que estão ali, já vem sido associados com processos com alterações observadas a nível de eliminação de sinapses, né, ao longo do tempo. E isso também já foi correlacionado diretamente com o aparecimento de alguns transtornos considerados do neurodesenvolvimento, como TDAH, o autismo e a própria esquizofrenia, dentro de outros transtornos neuropsiquiátricos. Então, esse é um outro ponto importante que traz, assim, uma conexão maior, né? O sistema nervoso, ele não é uma estrutura isolada, ele está ali em íntimo contato com outros sistemas do nosso organismo. A neuroplasticidade, ela pode ser classificada em plasticidade sináptica, ou plasticidade estrutural, se a gente olha a nível de sinapses, ou se a gente olha a nível de circuitos, redes neurais mais macroscópicos. Nós temos o fortalecimento de sinapses, caracterizado pela LTP, potenciação de longa duração, ou a depressão, né, a eliminação de sinapses, pela LTD, depressão de longa duração, né. E pela teoria Hebbiana, as células que disparam de forma sincronizadas, elas vão se fortalecer, estabelecer uma LTP, elas permanecem, e se essas células disparam de forma assincrônica, elas enfraquecem, elas perdem a sua conectividade. Isso está diretamente associado ao tempo de disparo, então é como se é uma conversa, né? A sinapse é uma conversa entre o botão pré-sináptico e o botão pós-sináptico. Então, se eu começo a conversar com vocês, eu tenho o meu momento de fala, e depois vocês começam a falar, essa conversa tende a fluir. Se a conversa for interessante, vai ser mantida. Justamente o que a gente observa na LTP. O disparo elétrico é anterior no botão pré-sináptico em relação ao botão pós-sináptico. Essa sinapse vai tender a permanecer, se fortalecer. Se essa conversa é assincrônica, se eu começo a conversar com vocês aqui, por exemplo, e vocês interrompem ou atropelam a minha fala, essa conversa ela não vai fluir muito bem. E a tendência é a gente parar de conversar. E é justamente o que acontece. Os disparos pós-sinápticos acabam acontecendo, né, já estão ocorrendo antes dos disparos pré-sinápticos, que não conseguem sincronizar. Né? A atividade elétrica, a conversa não fica fluida, não fica adequada, os níveis de cálcio que entra das células não são apropriados. E a tendência é essa sinapse ser eliminada. A nível estrutural, quando a sinapse é potencializada, a formação de redes neurais, né, os circuitos se expandem, se fortalecem, se arborizam, e na LTD, na depressão,
a tendência é a eliminação e a remoção da sinapse, a morte do neurônio, provavelmente a morte do neurônio pré-sináptico. E eu destaco aqui novamente que o fortalecimento é tão importante quanto a eliminação da sinapse. Licença, doutora Luana, só para avisar que faltam 5 minutos. Tá bom, obrigada. A nível de mecanismos celulares, né, há um balanço também. A LTP vai ativar, através do influxo de cálcio, moléculas relacionadas com moléculas associadas à fosforilação e à disponibilidade de receptores, mais receptores na membrana, o que vai potencializar esses circuitos, enquanto a LTD vai favorecer, pelo baixo influxo de cálcio, uma conversa assincrônica de atividade, proteínas fosfatases, como a calcineurina, que vai remover os receptores da membrana. Então, vai favorecer que essa conversa não permaneça. Assim como alterações estruturais a nível de citoesqueleto e morfologias dos pículos dendríticos também vão ser alteradas em condições de LTP e LTD. Então, que ocorre algo desse sentido, né? A formação e a eliminação de sinapses está ocorrendo o tempo todo durante o neurodesenvolvimento. Outro conceito importante é a questão dos períodos críticos, né? Existe uma janela temporal do desenvolvimento onde os circuitos eles estão mais vulneráveis, né? Mais suscetíveis a sofrer essa influência do ambiente, e a plasticidade é mais intensa, ela é mais robusta, né? E a aquisição de determinadas habilidades vão ser específicas em janelas temporais apropriadas. E existe uma hierarquização entre esses períodos críticos, onde, por exemplo, as funções primárias motoras, né, sensoriais, também a capacidade de ouvir, a capacidade de estimular visualmente, perceber o mundo visualmente, são capacidades mais iniciais, onde a plasticidade desses circuitos específicos são mais intensas no início do desenvolvimento e são relevantes para janelas temporais posteriores, né, como a aquisição da linguagem, que vai depender da capacidade do indivíduo de conseguir ouvir, perceber, né, fazer leitura labial, perceber fonemas, etc. E também tem as janelas temporais mais posteriores ainda, que dependem da experiência, que são as associadas a cognitividades superiores, né, capacidade de tomar decisões, desenvolver funções socioafetivas, etc. É importante ter em mente que algumas janelas temporais desses períodos críticos específicos, onde a plasticidade é mais intensa, elas não vão se fechar, mas não necessariamente elas vão acabar e vão obstruir a capacidade de se desenvolver habilidades, de se aprender novas habilidades. Elas apenas vão demandar de maior esforço para se alterar esses circuitos, digamos assim. Os circuitos são mais resistentes, o cérebro estará menos plástico, né, mais rígido às influências do ambiente, porém, ainda é capaz, dependendo da quantidade de esforço, de treino, de estímulo que for fornecido, ainda será capaz de ser modulado. Então, derruba-se o neuromito de que, em algum momento do desenvolvimento, a gente para de ter a capacidade de aprender alguma coisa, porque o cérebro não tem mais plasticidade. Só precisa de um esforço maior. Alguns fatores, eles influenciam durante o desenvolvimento, principalmente os cuidados básicos parentais ao longo do desenvolvimento em relação a abusos e negligências, aspectos de trauma, doenças, estresse em si podem impactar na plasticidade durante o neurodesenvolvimento, e os aspectos nutricionais. Falando um pouquinho da questão parental, né, a criança ela precisa interagir com o mundo, isso é importantíssimo para o desenvolvimento infantil, principalmente nessas janelas temporais do período crítico. Trabalhos já clássicos já mostram que crianças que sofrem negligência, que elas não têm acesso ao contexto socioafetivo ou sofrem algum tipo de abuso, tanto físico quanto emocional, elas têm uma alteração no desenvolvimento cerebral, a estrutura do cérebro delas, ela sofre bastante com o desenvolvimento, não se forma, né, de maneira adequada, não cresce, não desenvolve, e alterações também aqui a nível de ventrículos, vocês podem ver a diferença de uma criança de 3 anos normal e uma criança que sofreu negligência extrema. A nível de circuitaria, né, de atividade elétrica, uma ressonância magnética funcional demonstra aqui que não há atividade elétrica nessas crianças que sofreram abuso, nessas fases de período crítico, no início do desenvolvimento, elas não têm atividade elétrica a nível dos lobos temporais. Ambientes empobrecidos em si, né, é um contexto muito
presente na nossa sociedade, eles também vão interferir com o desenvolvimento cerebral, principalmente no desenvolvimento da capacidade plástica dentro desses períodos críticos. Ambientes empobrecidos vão envolver uma grande variedade de fatores, como a desnutrição, o estresse, exposição a toxinas, isolamento socioafetivo, déficit de estímulo cognitivo. A criança não é exposta ao mundo da maneira apropriada, ela não recebe as influências apropriadas do ambiente, e já foi demonstrado uma perda na sua capacidade de linguagem relacionada diretamente com o status de pobreza. Como o trauma afetaria o desenvolvimento? Bem, o desenvolvimento do cérebro é dito como, a formação é dita como de trás para frente ou ainda de cima para baixo. Primeiro, são os circuitos relacionados à sobrevivência do indivíduo que vão se formar, e isso vai criar uma pequena base, né, para desenvolvimento emocional, de estruturas límbicas, e o desenvolvimento cortical, né, de estruturas de pensamento, inibitórios, de aprendizado mais cognitivos, mais superiores, né. O que acontece é que a sobrevivência tem um papel fundamental inicial, mas com os processos que eu já comentei de neuroplasticidade, né, isso vai ser um embasamento inicial para que essa criança adquira seu status emocional, né, capacidade de se interagir com o mundo e os seus status cognitivos. E numa situação de trauma, essa pirâmide ela se inverte, né? A criança ela tem que se readaptar e o seu modo de sobrevivência tem que ser muito maior, né? A dedicação dos seus circuitos para o modo de sobrevivência ela acaba sendo mais recrutado. E isso vai gerar prejuízos no desenvolvimento futuro de questões socioafetivas, socioemocionais e nas habilidades cognitivas. Falando rapidamente sobre o meu trabalho no Laboratório de Plasticidade Neural, eu vejo o impacto do trauma dentro dos períodos críticos e o papel da microglia em si. A microglia, ela, como eu comentei no início, ela já foi associada a várias etapas, ela tem um papel fundamental como vigilância e reatividade e proteção do sistema nervoso central, mas também ela está ali participando da eliminação, da remodelagem dos circuitos neurais, né? Dentro do modelo das projeções retinotectais, né, quando eu faço uma lesão, uma lesão que remove um dos olhos do animal, eu vejo que as conexões permanentes, elas sofrem plasticidade dentro do período crítico. Quando a lesão ocorre dentro do período crítico, eu vejo uma reorganização bastante intensa dessas projeções, né, e isso não é observado quando a lesão ocorre fora do período crítico. Então, o meu trabalho realizado dentro do período crítico, eu demonstro que as lesões, sim, elas interferem com a circuitaria, né, durante o período crítico, a gente vê uma reatividade muito grande, então o padrão de organização normal não acontece, e eu faço uma correlação direta com a reatividade microglial, que quando eu faço uma inibição dessa reatividade microglial, eu perco a capacidade de estabelecer essa reorganização plástica. Então, o sistema imune em si, fazendo essa analogia, ele seria importante, a microglia seria importante para favorecer essa neuroplasticidade, um elemento que deve ser explorado, né? E assim como as tocinas que ela libera, as moléculas que ela pode estar liberando. E rapidamente, para finalizar, a nível nutricional, né, outro trabalho do nosso grupo mostra que o déficit nutricional, ele também atrasa os períodos críticos. Aqui a gente vê como que o animal deveria estar com 28 dias de idade, de maneira normal, e como que a restrição, ela prejudica essa eliminação sináptica, que vocês podem ver que ainda há muitos circuitos que deveriam ter sido eliminados e não foram, gerando um atraso no neurodesenvolvimento, um atraso de eliminação, uma eliminação que era para ter ocorrido e não ocorreu, pela restrição do ácido graxo ômega 3, por exemplo. A suplementação, ela reverte, e isso também já foi correlacionado pela Poliana com o papel do ácido graxo na reatividade microglial também. Então, concluindo, né, entender os aspectos associados ao que modula essa plasticidade, como que essa plasticidade pode ser adaptada tanto a nível de uma plasticidade pró-recuperação e reparo, quanto a nível de se evitar uma plasticidade que possa ser mal adaptativa, levando em consideração que o contexto em si vai ser relevante para se explorar em que ponto que a gente quer
interferir ou não com a plasticidade vai ser muito importante para se estabelecer as estratégias associadas a processos que sejam benéficos, e principalmente ao contexto tanto de lesões como de transtornos associados ao neurodesenvolvimento, como alguns que eu comentei aqui. Eu queria agradecer ao meu grupo, a atenção de vocês. Sigam as páginas do PEDEM, por favor, as minhas páginas de Neurociência de Lua. Em janeiro, nós na UF, a gente vai organizar o primeiro curso de atualização em neuroplasticidade, pelo programa de pós-graduação em neurociências. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, e eu peço mil desculpas, porque eu acho que eu passei uns 10 minutinhos do tempo, mas muito obrigada mesmo. Doutora Luana, muito obrigada pela participação e por dividir seu conhecimento com a gente.